botando agora. Bom dia. Bom dia. Tá me vendo bem? Me ouve? Estou ouvindo tranquilamente. Ótimo. Vamos só esperar ficar o cast completo aqui. Aí, a Priscila também acho que vai pedir para participar. Maravilha. Eu estou em Santa Catarina aqui. O local onde eu estou aqui só pega uma rede da Vivo. Estou roteando aqui do aparelho do meu marido. Vamos ver se nós vamos conseguir Não, ir vai até o fim. dar certo. Vai dar certo. Eu viajei para cá ontem. Tá descansando um pouquinho? Eu tinha um compromisso aqui hoje, à tarde, e aí a gente já veio ontem à noite. Deixa eu pedir para a doutora Luana enviar o convite para a Priscila. Ela disse ali que tá tentando enviar a solicitação. Já mandei aqui, porque pede para ela, Priscila, cancela a sua solicitação para a doutora Luana poder enviar uma nova para você, porque a sua não chegou para ela e ela não está conseguindo enviar para você. Ela pode sair e entrar de novo, eu também fiz isso. É, ou então sair e voltar para a doutora Luana conseguir enviar. Acho que agora deu certo. Opa, maravilha. Fechou? Vamos lá. Eu vou fazer diferente. Geralmente eu faço uma apresentação dos convidados, tal, mas hoje eu vou fazer bem diferente. Eu vou deixar que vocês se apresentem, que vocês falem a respeito do trabalho de vocês, que vocês falem qual é o posicionamento de vocês. Então, eu vou seguir sempre uma ordem alfabética para não privilegiar ninguém. Então, vamos começar com a doutora Priscila. Eu gostaria, doutora, que você falasse um pouco do seu trabalho, do seu posicionamento e qual é a sua no mundo jurídico. Por favor. Vai ser excelente. Obrigada pelo convite, né? Pela oportunidade de a gente debater sobre esse assunto. Então, eu sou advogada, né? Já está completando quase 9 anos aí de atuação. E aqui nas redes sociais, eu me posiciono no direito das famílias, né? Só que um viés ali para o direito dos homens, apresentando um contraponto, né, a tudo que a gente vem vendo aí atualmente, com relação aos posicionamentos jurídicos, né, do próprio Tribunal de Justiça, enfim. Então, eu venho mais com essa outra visão sobre um outro lado, né, que é para onde eu mais atuo na minha prática jurídica. Então, a minha missão aqui nas redes sociais tem sido, né, trazer consciência para os homens com relação aos seus direitos, ajudando-os também a como defender, né, enfim, esses direitos constitucionais em diversas situações do seu cotidiano. Então, é basicamente isso. Além disso, né, além das minhas especializações dentro do âmbito de direito de família, eu também criei um e-book, enfim, que também fala um pouco mais sobre esses direitos. Basicamente isso. Maravilha. Doutora Rafaela, quem é você, doutora Rafaela? Se apresente, por favor. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite aí para a gente debater esse tema. Eu sei que é um tema um pouco sensível, sendo que a gente está numa pauta. Somos mulheres, né? Que conversando com um homem que defende o direito dos homens. Isso talvez possa ser um pouco inusitado. Mas, como a Priscila falou, eu acho que precisava, né, desse contraponto. Assim como a gente tem nas áreas da saúde também, um médico para a mulher, um médico para o homem, né?
são pontos que precisam ser debatidos socialmente. E eu acho que de uns 2, 3 anos para cá surgiram muitos profissionais da área jurídica na internet trazendo essa consciência sobre os direitos das pessoas, né? Direitos das famílias. E eu acho que tem muitos profissionais atuando para as mulheres. Então a gente precisou balancear isso. Os homens também precisam saber quais são os seus direitos no âmbito, principalmente das famílias, em relação aos filhos, o direito dos próprios filhos de conviver com os pais, né? Então, acabou que acho que a vida direciona a gente para alguns caminhos às vezes, né? Eu fiz a minha prova da OAB em penal, iniciei a minha atuação até na área penal, fiz alguns júris, e aí depois eu acabei caindo nas varas de família, e hoje eu acho que essa temática que a gente vem discutindo é bem importante. A gente teve agora no sábado, no dia 30, a doutora Priscila participou também, um evento que fala sobre os direitos humanos masculinos, né? Um instituto, o IDDH, que foi fundado por um pai alienado, e muitos homens lá estavam para debater esse tema, como hoje os homens são segregados, né? De uma forma assim, um pouco prejudicial, eu acho, até para as crianças nas varas de família, da convivência dos filhos, por causa de uma consciência social que a gente tem que as mães são sempre as protetoras, as melhores para amparar a criança, enfim, e nem sempre a gente sabe que é assim, né? Então também escrevo, estou lançando agora uma trilogia aí de livros, um que fala um pouco de autoconhecimento, o outro de fé e o outro de essa consciência aí do direito das famílias, voltado para os homens, né? Então, estou aí com uma editora para lançar no início do ano e espero poder continuar fazendo esse trabalho aqui na internet, apesar da gente ser um pouquinho censurada às vezes. Assim, eu optei, eu sempre falo assim, eu advogo para famílias, né? Homens, mulheres e tal, mas sempre com foco em crianças. Proteção da criança, é sempre meu foco. Eu sempre falo isso para meus clientes, eu não estou advogando para você. Eu estou advogando para alcançar o melhor para o seu filho. Então, é sempre um discurso que eu tenho aqui. Mas é perceptível que existe um movimento muito forte, e que uma segregação já é visível. Isso aí não tem como negar, né? Aqui em Goiás, nós temos um estado bastante conservador. Então, em Goiás, ainda não é tão gritante. Não é. Mas eu percebo que em outros estados onde eu atuo, a situação já é mais complicada. No Paraná, por exemplo, às vezes a gente passa uns apuros lá, quando nós estamos advogando para homens. É uma situação bem complexa. Mas, assim, eu acho que uma live dessa a gente não pode desperdiçar as oportunidades, né? Eu quero conversar sobre casos polêmicos. A minha ideia aqui é falar sobre casos polêmicos. Então, vou começar com a doutora Priscila, com relação ao caso Ana Hickman. No caso Ana Hickman, nós temos um vilão ou uma análise midiática totalmente distorcida? Olha, a minha visão é o seguinte, é porque por conta das narrativas atuais, em que sempre, né, a mulher é vista como vulnerável, sempre a parte ofendida, a parte, né, que é cabível à violência psicológica, por exemplo. Então, a gente tem uma narrativa voltada toda tão somente para o âmbito da mulher. Sendo que, na minha visão, o mais coerente, né, porque atualmente a mídia condena, então a mídia ela tem a capacidade de alavancar a imagem de uma pessoa para o lado positivo, bem como para o lado negativo. E sem um devido processo legal, sem a possibilidade da ampla defesa e do contraditório, é muito difícil a gente fazer um julgamento prévio da pessoa. Então, por exemplo, como eu vou dizer aqui para você abertamente, sem ter auxílio dos autos, sem ver todas as provas que foram juntadas ali, e antes disso, sem conviver com as partes, sem estar dentro da casa deles,
sem ter imagens do dia que aconteceu a agressão, para a gente ver e aí tirar nossas próprias conclusões, o que de fato aconteceu. Como sem ter acesso a tudo isso, eu vou aqui dizer para você que quem está certo é a Ana Hickman e quem está errado é o Alexandre. Eu sou a favor da justiça. Eu sou a favor que seja condenado aquele que realmente fez algo errado. Mas a verdade, agora, é minha opinião pessoal, tá? Em um relacionamento disfuncional, onde se tem negligência, onde se tem palavras ofensivas, onde se tem ali realmente agressores e vítimas, ambos são disfuncionais. Ambos estão ali, vez ou outra, alternando no lugar de algoz e vítima. Entende? Uhum. Então, é muito difícil, é muito fácil também, ao mesmo tempo, você ir para uma rede social e dizer que apenas um é vítima e o outro sempre é algoz. E aí você constrói ali uma imagem de monstro, como se aquela outra pessoa, coitada, estava em cárcere privado, algemada na cama, não podia fazer nada. Entende? Não é assim, tá? A gente viu ali um relacionamento de 20 anos e para mais, na rede social, onde que até então se parecia um relacionamento bonito, né? Já vi imagens dele passando ali por uma fase de câncer e alguns relances ali dela no hospital com ele. Nos natais, naquelas árvores gigantescas, eles ali com uma família margarina. E aí depois vem toda uma construção de que aquela pessoa sempre foi um monstro, algoz e que fazia atrocidades, entende? Então eu não sou adepta a esse tipo de narrativa, inclusive em nenhum caso polêmico, aonde eles vêm tão somente para engajar nas redes sociais, cumprir com uma agenda política também e colocar a mulher como sempre, sempre sendo a vulnerável, sempre sendo a parte frágil de toda a relação. Só que não, poxa, somos adultos funcionais, né? Eu tenho que ter consciência de um relacionamento que eu estou entrando e tenho que ter consciência também o porquê estou ficando. Eu tenho livre-arbítrio, eu tenho o poder de escolher ficar ou sair. Agora, se eu opto por ficar por questão financeira, por status social e por aquilo que aquele relacionamento me proporciona perante a sociedade, é uma escolha também. E aí lá na frente eu vim jogar isso tudo somente para uma parte, dizer que eu fui obrigada a ficar ali por violência psicológica, poxa. Cadê a sua autonomia como um adulto responsável pelas consequências das escolhas que você faz? Entende? Então eu sou muito adepta de narrativa vitimista, porque eu tive uma criação pautada em consciência. Eu tive uma criação que me ensinou o seguinte, Priscila, toda atitude que você tem, ela gera uma consequência. Todos os atos que você vai fazer, todas as escolhas que você faz na sua vida geram consequências. Você está disposta a encarar tais consequências? Gera consequências. E aí, por consciência, pelo amor próprio que tenho a mim mesma, entende? Porque não tem como você também amar o outro se você não se ama. É ilusão. Então, por amar a mim mesma, se eu estou dentro de um relacionamento que já não está me fazendo mais bem, eu conversei com a pessoa, não ocorreu um alinhamento de valores, não ocorreu um alinhamento ali de objetivos, poxa, eu me retiro dali, não faz sentido eu permanecer me castigando, entende? Então, quando vem esses assuntos polêmicos, eu não gosto dessa narrativa de vitimizar tão somente uma parte, sendo que ela era responsável por também se manter ali. Ela escolheu estar ali. Não veio para as mídias sociais que ela estava presa num quarto há um ano ou mais, sem acesso à rede social, sem acesso a nada, com uma arma na cabeça dela. Não veio isso a público, entende? E nem vai vir, porque isso não aconteceu. Entendeu? Então, eu não gosto desse tipo de julgamento por conta disso, mas também aqui eu não vou poder te falar de forma veemente que a outra parte é inocente porque eu não tive acesso aos autos e eu não estava na casa dele junto com eles, eu não convivi com o casal. Mas o que eu posso dizer, na minha visão, em um relacionamento disfuncional, existem duas pessoas disfuncionais. Uma pessoa com a saúde mental sã, tranquila, conectada, né, com a realidade, instalada na realidade e também frente e também trazendo para si mesma valores cristãos, que eu acho que isso para mim é fundamental, né? Essa pessoa não consegue ficar em um ambiente que não a faz bem, onde ela está sendo
maltratada, espizinhada, enfim. Então, essa aqui é a minha visão a respeito de casos assim, entendeu? Maravilha. Vamos lá. Agora, doutora, tá bem aí, doutora Rafaela? Caiu, mas não machucou não, né? Não, aconteceu uma coisa inusitada aqui. Eu tô perto de uma janela aqui e disse assim: o seu telefone precisa esfriar para você poder usar. Deu um superaquecimento do iPhone. Vê se pode isso. Meu Meu Deus do céu. Deus do céu. Isso, olha só, o iPhone boicotando nossa live. Misericórdia. Para ver como é que tá a coisa. Tá pesado. Porque assim, eu fiz um comentário certa vez, eu tenho um perfil, meu perfil antigo, que hoje eu coloquei como perfil do escritório, que na época ele estava com quase 50 mil seguidores. Eu fiz um comentário contra um certo político, eles mataram meu perfil. Meu É. Deus. E assim, tentei de todas as formas, administrativamente, fiz tudo. Não, mas não tem nada aqui, não tem nada. Só que de repente a entrega do meu perfil acabou. Só Eu, isso. eu, nós estamos em Shadowban aqui também para iniciar lives. Eu consigo participar, mas não consigo iniciar. Eu não, Há um bom eu tempo entrei num já. processo eterno de castigo. Mas vamos lá. Agora que a Vamos doutora lá. Rafaela se recuperou e o celular esfriou a cabeça, né? Vamos lá. Caso Vamos lá, Éder então, falando. Militão. Caso Éder Militão. Eu vi alguns advogados famosos falando, filho. É porque assim, a internet também virou um campo totalmente ideológico, né? Aí o filho é sócio do pai. Ele tem que viver nas mesmas condições do pai. Como que paga só, sei lá, 30 mil, 40 mil reais para essa criança, se ele ganha 5 milhões, 10 milhões? Tá errado. Tá. O Éder Militão, o pai bem sucedido, ele é obrigado a pagar os 30% para o filho, esses 30% que, né, criaram isso daí e muita gente trata como se fosse uma verdade absoluta. Ele é obrigado a ser sócio do filho, tem que colocar esse filho nas mesmas condições que ele. Se ele compra uma Ferrari, o filho tem que ter uma Ferrari. Como que funciona isso, doutora? Como que você enxerga isso? Como que você faria a defesa do Éder Militão? Bom, essa é um tema assim que eu particularmente sou contra, né? Essa posição do judiciário, eu acho que é uma interpretação legislativa isso. É, a nossa hermenêutica jurídica, eu acho assim, é uma coisa fora do comum. Em qualquer país a gente não vê isso, né? Aqui a interpretação das leis, assim, eu vejo que o pessoal tem uma criatividade para interpretar a lei que é uma coisa que precisa ser estudada, né? Então, assim, a lei diz uma coisa, mas se a pessoa for ler o Código Civil, ela não sabe quais são os direitos dela, porque a jurisprudência diz outra, né? Então, por exemplo, até fazendo uma analogia, assim, você vai ler lá no Código Civil que os frutos do seu trabalho não são partilháveis nem na comunhão parcial de bens. Mas aí a jurisprudência vai dizer que o teu FGTS, que tu tá trabalhando para receber, tem que partilhar com o seu cônjuge, né? E nesse mesmo viés, a gente tem essa questão aí do Éder Militão que você trouxe, que surgiu esse debate público também, né? Sobre ele pagar só 8 mil reais de pensão para o filho, sendo que ele é um jogador de expressividade, anda, só o tênis dele custa 8 mil reais e as marcas que ele usa e tal. A gente sabe que o que aparece na internet também é patrocinado, né, pelas marcas e tudo mais. Então, como estabelecer que a criança tem que ter o mesmo padrão de um pai que conquistou esse lugar no mundo já, né? De uma expressão ali dentro do trabalho que ele realiza, se a criança nem se conhece por gente ainda, né? É claro que se ele anda de carro blindado, por exemplo, com motorista e tal, não faz muito sentido também que o filho dele viva numa casa de 2 cômodos e anda de Uber, né? Eu acho que tem uma lógica aí em dizer que o filho vai viver uma vida um pouco mais ajustada à vida do pai, que ele pode proporcionar. Mas não que ele precise, né, pagar para uma gestora financeira do filho dele, que é a mãe, os valores para que ela viva aquela mesma condição junto do filho, por exemplo. É uma coisa indissociável. Se o filho estiver bem, claro que a mãe que estiver com ele também vai aproveitar daquela vida que o filho está levando, proporcionada pelo pai, né?
Mas eu acho muito errado isso. Inclusive, a gente tem o nosso maior investidor da Bolsa Brasileira aí, a filha dele só soube que ele era bilionário quando ela chegou aos 15 anos de idade, né? Que viu a foto do pai dela na capa da Forbes. Antes ela ia de ônibus para o trabalho. Como é mesmo o nome dele? Eu vi a reportagem. Né? É isso, o Luiz Barsi, exatamente. Isso. Então, assim, a filha dele hoje tem uma consciência sobre dinheiro, investe também. Eu acho que o pai preparou esse terreno para ela e tal. Mas eu acho que o judiciário, eu acho que é uma questão política também, sabe? Essa questão assim da distribuição de renda, a gente depois pode falar da pensão socioafetiva também, do pai socioafetivo, que tem aumentado muito. Parece que mais de 5 mil pais, eu vi ontem uma notícia, já estão pagando pensão socioafetiva no Brasil, uns números assim. Então, assim, acho que faz parte de uma política de distribuição de renda também. E dizer que o filho tem que acompanhar o padrão do pai, sendo que o pai já tem 30 anos de carreira, né? Não faz muito sentido, sabe? Eu acho que a criança precisa ter o necessário para ela viver, claro, dentro de um padrão familiar ali, mas quando determina que se pague uma pensão para alguém gerir aquele valor em favor do filho, eu acho um problema. Eu acho que a gente precisa começar Maravilha. a pensar e achar um meio termo para isso. Maravilha. Vamos chegar agora num ponto também bastante polêmico, porque assim, as pessoas não têm muita noção do preventivo. Então, contratos que preservem alguns direitos, por exemplo, contrato de namoro, as pessoas não costumam fazer. E muitas vezes, quando você fala nisso, a pessoa pode até se sentir ofendida. Então, vamos falar de um caso recente. Vou perguntar agora para a doutora Priscila. Caso Amado Batista. O Amado Batista está pagando pensão para a ex-companheira dele, que para ele era uma namorada. Para ela, eles eram companheiros, eles tinham uma união. Então, eu queria saber a sua opinião a respeito disso e como que os homens podem se prevenir, homens não só os homens, mas as mulheres também. Às vezes a mulher é extremamente bem-sucedida, está namorando ali com alguém e ela quer se proteger. Então eu queria saber a sua opinião a respeito disso e do contrato de namoro. Se esse instrumento, se essa ferramenta, ela é válida para poder fazer a proteção, tanto de homens quanto de mulheres. Bacana. O que ocorre, né? A gente está numa sociedade tão, assim, podemos dizer, precipitada, talvez, que a gente não entende muito bem qual que é a dinâmica do namoro, qual que é a dinâmica da união estável, tá tudo meio que junto e misturado, né? Você vê que mesmo que as pessoas atualmente, assim, às vezes declaram como namorados, mas vivem como casados, e aí quando vai para o judiciário, a mulher afirma que era uma união estável, e querendo ou não, ela acaba conseguindo provas de fato de uma união estável, porque era um relacionamento extremamente, assim, emocionado, né? Como a Rafaela fala aí. Enfim. Então, eu acho que o primeiro ponto é estabelecer, né, os limites do namoro e quando está entrando dentro de uma união estável. Igual, por exemplo, se no caso deles, eu não aprofundei tanto no assunto, eles já moravam juntos, ele já provia essa mulher em todos os âmbitos, assim, pagava todas as contas, enfim, virou verdadeiro pai dela, vamos colocar, né? E já tinha aquela vida meio que de casados, de fato, né? Viajavam sempre juntos. Ele já acho que ele comprou até um carro para ela também, né? Enfim, então, ele realmente era um pai para ela. Então, fica complicado a gente falar que isso é apenas um namoro, sabe? Porque o namoro é uma fase de conhecimento. É uma fase que você está investigando a vida da pessoa, observando a conduta dela na prática, para ver se você realmente vai querer, né, dividir uma vida com ela, construir uma família com ela, ter filhos, enfim. Então também não adianta muito eu falar que faça um contrato de namoro se vocês estão vivendo como o Amado Batista vivia com a mulher dele, entendeu? Comprava carro, bancava, provia em todas as contas, morava junto, acredito que moravam juntos, viajavam sempre juntos, já tinha toda essa visão da sociedade como sendo um casal casado, entende? O contrato de união estável vai ser com muita facilidade quebrado no judiciário. Ah, não, ok, vocês declararam que realmente estavam namorando, que não queriam, né, constituir uma família, mas na prática você fazia o inverso, né, meu filho? Entende? Qual que seria a diferença disso aqui para um casamento? O que seria fazer diferença? Um filho? Não, isso aqui era questão de tempo, né? Enfim, era só
enfim, uma trans ali que vocês não se preocupem de fato, que idade seria o filho, entendeu? Então a questão é, na verdade nem sei, né, se ele pode ter filho. Então, às vezes nem seria um justificativo, porque também somente o filho hoje em dia não é o suficiente para assim, estamos construindo a família porque vamos ter filhos. Não, existem casais que optam por não ter filhos. Entende? Então a questão é essa. Onde que tá aqui o que é namoro, o que é união estável? Então a minha indicação para homens e mulheres também, né, que já estão, né, nesse namoro que mais parece um casamento, morando juntos, adquirindo bem juntos, né, ou um presenteando o outro com bens consideráveis, apartamento, carro, enfim, façam um contrato de união estável com separação total de bens. Entende? É muito mais seguro do que às vezes fazer um contrato de namoro, que na prática você não tá namorando. Entendeu? Então a minha visão é essa, é realmente fazer um contrato de separação total de bens. Mas no caso do Amado Batista, ainda veio uma outra questão, porque como ele realmente virou o pai dessa menina, então ele bancava ela em todos os âmbitos, e ela parece que ela parou de trabalhar, parou de estudar, enfim, né? Foi para o oba-oba. Aí a questão é essa. O judiciário também entendeu que, como ele provinha ela durante todo esse tempo, que ele teria que manter essa provisão pelo período de mais uns 2 anos, pelo que eu entendi ali. Né? Até ela voltar e se instalar na realidade, né, atual dela. Então, essa questão também é muito complicada. Quando o homem ele se emociona demais, ele tem uma boa condição financeira, e aí ele quer prover tudo para aquela mulher que ele mal conhece, né? Que ele acredita que vai ser aquele conto de fadas dos primeiros 2 anos de relacionamento para o resto da vida. E aí começa a ter atitudes, né? Que se ele parasse e raciocinar sobre o que ele está fazendo, não é o conveniente, porque o judiciário pode acabar reconhecendo, né, um outro vínculo, uma outra obrigação que até então ele não teria. Entende? Então, na minha visão, o que eu poderia falar aqui para homens e mulheres, né, que estão aí iniciando um relacionamento, que tem uma boa condição de vida, é cautela, né? Vai morar junto, união estável com separação total de bens. É melhor do que fazer, às vezes, um contrato de namoro, porque um contrato de namoro precisa também que você realmente esteja namorando. Entende? Na minha visão é isso, porque eu já vi inúmeros contratos serem quebrados no judiciário. Entendeu? Por quê? Porque na prática vocês não estavam namorando. E além disso, cautela, né? Observar a pessoa, realmente analisar como que é a vida daquela pessoa, quais são seus valores na prática, não os que ela verbaliza, mas o que ela demonstra através de atitude, comportamento, né? Como que é a relação dessa mulher, por exemplo, ou desse homem com os familiares. A mulher com o pai, principalmente, né? Para ver se ela não vai em algum ponto, né, declinar essa obrigação para o seu companheiro, se ela teve ali um pai ausente, enfim. Então, acho que tudo isso é muito importante. Essa dinâmica é importante ser observada, né, e trazer um pouco mais de racionalidade para o relacionamento, né, emocional aí, enfim. É isso aí. Eu sempre, assim, eu sou defensor do preventivo, né? Então eu sempre falo, olha, o planejamento matrimonial ele pode começar ali no contrato de namoro, mas o contrato de namoro é como a doutora falou, a eficácia dele depende da conduta. Porque não adianta nada você ter um papel assinado e nas redes sociais, na vida, tá mostrando outra coisa. Então, eu sei que tem algumas cláusulas, pode colocar tipo, no próprio contrato de namoro, que alguns advogados, inclusive, colocam, que caso forem morarem juntos e tudo mais, que vai reverter aquele namoro em união estável, né? Com separação total de bens. Isso. Mas, enfim, se você já está morando junto, se já tem essa pretensão, na minha visão, é melhor você já ir para uma união estável de uma vez, já declarar essa união estável, do que tentar reconhecer essa reversão lá no judiciário, entendeu? Uhum. Assim, durante a pandemia, eu fiz vários contratos de namoro. Uhum. Vários. E contratos de namoro que serviram até para questões de exoneração de pensão alimentícia. O casal teve que morar junto, em virtude da pandemia, porque não dava, né, para ficar circulando naquela época. Nós fizemos o contrato de namoro e, na mesma época, o pai entrou com pedido de exoneração, alegando que ele tinha um relacionamento, né, um casamento. Mas aí o contrato de namoro
serviu para poder manter a pensão. A pensão que ele usava durante o período da faculdade. Porque o contrato serviu como uma barreira. Uhum. Não é um relacionamento sério, tal, é um namoro. Sim. Então, assim, eu acho que as pessoas Mas precisam é se... justificativa também, né? A pandemia indisponibilizou essa... Isso. E aí, Não. isso, né, acaba que pesou ainda mais para o entendimento judiciário. Não, realmente, não tinha como Justamente. evitar. Então, assim, foi um caso excepcional e que ajudou bastante. Mas vamos lá. Doutora Rafaela. A doutora Rafaela, tem vídeo dela que eu assisto que eu falo, caraca, genial. Tem vídeo que eu assisto e eu falo, meu Deus do céu, esse vai dar bomba, viu? Eu penso, meu Deus, essa vai aguentar essa noite. Porque, mas hater é bom, né? Hater dá engajamento. Acho que o hater dá mais engajamento do que o seguidor. Porque o amor e o ódio andam juntos, né? né? Porque assim, o apaixonado, ele ainda descansa um pouco. O hater não. O hater, ele não descansa, ele começa a viver em função da gente, né? Em função Movido pelo de ódio. desconstruir. Então, assim, que venham os haters. Os haters são bem-vindos. Pode xingar, pode ofender, até porque xingamento e ofensa também gera indenização. Então, o hater, além de tudo, pode virar uma poupança, né? Então, doutora, eu queria saber o seguinte da senhora. Quais as maiores violações referentes aos direitos masculinos nos processos de família? Quais são, assim, depois nós vamos chegar na questão do instituto e vamos falar da paternidade socioafetiva. Mas agora eu queria saber disso. Quais são, assim, na sua opinião, os sempre estão acontecendo, as maiores violações? Bom, vamos lá. Eu costumo dizer assim que eu sou contra, por exemplo, o julgamento com perspectiva de gênero. Eu entendo que precisam existir leis especiais para pessoas especiais. Só que quando eu me entendo como uma mulher funcional, ativa socialmente, que não tem limitações cognitivas, eu acho que eu não preciso de uma lei que me proteja nesse nível, né? De o processo deixar de ter fatos e ter pessoas, porque eu aprendi durante a minha faculdade que o juiz não olha o nome das partes, o processo não tem capa, ele tem fatos a serem julgados. E na minha visão, quando você olha para a perspectiva de gênero, né, seja num processo de família, qualquer processo que envolva do outro lado o sexo feminino, eu acho que a gente está desvirtuando, né, a nossa Carta Magna, né, a nossa lei maior, que é a Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei. Tá? Então, eu acho que começa por aí. Num processo de família, o homem já sai, é como um tribunal do júri, por exemplo, que a gente diz que o réu já entra condenado pelos jurados, né? O Ministério Público, eu entendo lá que ele tem todo já uma facilidade para convencer os jurados, porque a pessoa já olha para aquele homem que chega ali algemado, seja lá qualquer pessoa que estiver em julgamento, como um condenado, né? Então, você precisa desconstruir caso a pessoa seja inocente ou para buscar uma pena mais adequada. Na vara de família não é diferente. A mulher já entra lá com uma vantagem em relação ao homem, né? No sentido de que ela é a mãe da criança, ela gerou por 9 meses, ela pariu aquele filho, ela passou as dores do parto, ela teve ali o seu sistema emocional remexido ali em função da gravidez, e por isso ela tem mais direitos, né, sobre o filho. E aí vem a questão assim de que o que nós estamos com essas narrativas transformando o psicológico feminino, né? Nós estamos tornando as mulheres infantilizadas, ao meu ver, tá? E impedindo que elas possam estimular a autonomia dos seus filhos, porque as mães têm gerado uma dependência sobre os seus filhos emocional, de que elas têm impedido que as crianças cresçam e se emancipem, né? A gente vê uma super proteção das mães que não é amor, que eu vejo que é dependência emocional. Então, nesse sentido, eu vejo inclusive elas dizendo o seguinte: a maioria,
se olhar os comentários nos meus posts, advogadas para mulheres, mães, diversos tipos de mulheres, até que não são mães, dizendo, mas, doutora, o pai geralmente ele não quer o filho, ele só quer incomodar a mãe, sabe? Aí eu fico pensando assim, a autoestima está em dia, né? Porque se a mulher pensa que o homem vive em função dela e não do filho, né? Eu penso assim, pelo menos a autoestima está em dia, né? Porque, para não dizer outra coisa. Aí eu penso assim, a pessoa tá lá em São Paulo, tá em vários lugares do estado, o homem vai fazer contato com o meu escritório, vai pagar honorários, né? Pede pelo amor de Deus para eu garantir lá que ele possa conviver minimamente com o filho dele. E chego ao ponto de pensar que ele só quer incomodar a mulher, que realmente ele não quer o filho, sabe? Eu acho que é assim, ó, chega a ser beira a insanidade isso, sabe? E a gente vê grandes juristas falando isso, né? Por exemplo, Maria Berenice Dias, eu andei meio que percorrendo aqui os caminhos que ela percorre aqui no Rio Grande do Sul e fui numas palestras ao vivo dela. Eu cheguei lá e fiquei assim, vou tentar debater, vou fazer perguntas na hora que for aberto para perguntas, né? E é impossível, sabe? A gente fica acuado, porque eu estando lá, eu que tive um pai presente, eu sei quanto isso importou na minha vida. E defendo que os pais devam ser presentes e que as mães devem permitir essa presença paterna. Eu pensei em falar alguma coisa, mas aquele público que está assistindo, aquelas pessoas que estão compondo a mesa ali, elas têm uma visão tão fechada, aquela cosmovisão de mundo delas é tão fechada para aquilo ali, que a Maria Berenice Dias chega a defender o ponto de que a mulher precisa obrigar o homem a conviver com o filho. As mudanças que ela propõe legislativas no sentido de que o homem não tem responsabilidade, ele não quer saber do filho, e o empoderamento feminino tem que falar mais alto para que a mulher passe a obrigar o homem a dividir com ela os deveres da parentalidade no judiciário, né? Então, assim, ela vai por uma outra narrativa de, tipo, defender que a lei deve promover o empoderamento feminino e que a mulher deve passar a exigir que o homem conviva com o filho. Ela não consegue conceber que o homem quer conviver com o filho e a gente deva convencer as mulheres a permitir isso, sabe? É um caminho inverso que ela faz. Então, como eu disse, o que o homem enfrenta no judiciário é chegar na vara de família e ele tem que provar que ele é um bom pai, enquanto a mãe se presume uma boa mãe. E muitas vezes a gente sabe que a gente tem que combater também a violência contra a criança, né? E quando a gente fala de violência contra a criança, e existe inúmeros casos, a gente tem que partir da premissa também que a maioria dessas crianças está sob a guarda materna. Então, elas estão sofrendo violência de quem? De um padrasto que a mãe coloca dentro de casa ou da própria mãe, já que elas não convivem com os pais, né? Já que tem 6 milhões de crianças aí sem o nome do pai no registro, então as crianças estão sofrendo violência de quem? Tem que parar para pensar isso, né? Então, eu acho que o maior problema é esse: o homem chega na vara de família, ele não tem prioridades, ele precisa provar que ele é um bom pai, ele precisa de uma avaliação psicossocial, ele precisa um laudo, ele precisa provar que ele tem na identidade dele um caráter ali para exercer a paternidade. Só que a mulher escolheu fazer um filho com ele. Naquele momento, ela engravidou. E aí, depois ele tem que provar que ele pode ser pai de um filho que ele já participou para conceber, né? Então, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu vejo que hoje o homem sai já em plena desvantagem na vara de família. Eu concordo em gênero, número e grau. Eu quero agora vou perguntar para a doutora Priscila, a respeito do recém-criado IDDH, Instituto de Defesa dos Direitos dos Homens. Do homem, né? Eu gostaria que você explicasse para a gente qual que é o objetivo. Assim, o objetivo está meio que óbvio no nome, mas assim, é sempre bom falar, né? O objetivo e como vocês estiveram lá, vocês participaram, o que você acha que isso vai poder acrescentar? Ou se isso será censurado? Olha, eu acho que tem muito a acrescentar, né? Porque é um ambiente de discussão de pautas, né?
querendo ou não, vão contra as narrativas atuais, enfim, mas que precisam ser faladas, que como muito bem aqui a Rafa pontuou, o homem, ele foi reduzido, né, vamos colocar aqui, a um ser humano de segunda classe, né? Em um procedimento de violência doméstica, por exemplo, ele não tem direito nem à ampla defesa e o contraditório quando é deferido uma medida protetiva. E isso prejudica e muito um homem. Por quê? Porque muitos perdem o emprego, muitos perdem o acesso à única residência que tem, ou seja, até o direito de habitação dele é mitigado. Muitos perdem o contato com seus filhos quando os filhos são muito pequenos, porque o meio de comunicação é a mãe. Então, alguns ficam 6 meses, 1 ano, e agora, né, com a nova decisão da STJ aí, em que a medida protetiva é por prazo indeterminado, não sabe nem quando vai voltar a conversar com seus filhos, entende? Então, a alienação parental impera nesses procedimentos. Então, este instituto, ele vem com a missão de criar um local seguro para se debater tais temas, né? Onde o foco vai ser os direitos humanos desses homens que estão sendo mitigados atualmente. Então, na minha visão, é algo fundamental, visto que o homem também é um ser dotado de direitos previsto na Constituição Federal, por mais que pareça que isso, né, não existe mais, riscaram, mas ele ainda é um ser humano dotado de tais direitos. É fundamental discutir direitos humanos, porque não existem tão somente direitos humanos da mulher, ou do idoso, ou da criança, ou do homossexual, gay, enfim, do trans, entende? Existe do homem também, poxa. E por que que ele não pode ser levado, tratado como humano também, né? Detentor de direitos? Ah, Priscila, é uma compensação histórica. Poxa, mas desde quando, né? Pagar o mal com o mal é uma maneira de evoluir na sociedade. É uma maneira de trazer igualdade. É a forma de você estabelecer aqui uma sociedade equilibrada, com compensações. Não faz sentido, né? Um ser humano evoluído, um ser humano que está buscando realmente a igualdade entre seus pares, ele está buscando pelo equilíbrio e não por compensação ou uma inversão de poderes, entende? Que é o que eu percebo atualmente que vem acontecendo nessas narrativas. Então, o Instituto ele foi criado de maneira muito inteligente, na minha visão, e essencial, de discutir pautas que até então não estão sendo mais discutidas, que estão sendo mitigadas, criando um ambiente seguro para que esses homens possam recorrer. Porque o que acontece? A sociedade ela também criou estereotipos de masculinidade tão rígidos que o homem ele não observa quando ele está entrando em depressão, quando ele está entrando em uma crise de ansiedade ou qualquer outro problema emocional, o que contribui muito para os altos índices de suicídio, por exemplo. E tais mitigações, porque se você for olhar os dados, né, por mais que voltam sempre para as mulheres, mas quem de fato conclui com o ato é o homem, entende? Outros dados que eu vi também, que foram inclusive discutidos, que o número de homicídios decorrentes de violência doméstica é muito maior nos homens do que nas mulheres. Só que as mulheres sofrem violência psicológica, o que o homem não sofre, né? As mulheres podem recorrer ao judiciário com relação a violências físicas, por causa de coisa que o homem não pode. Se o homem vai na delegacia e fala assim, eu apanhei da minha companheira, eles vão rir da cara dele. Ele vai ser motivo de chacota. Muitos nem vão fazer o boletim de ocorrência, entende? Então, aí, como as estatísticas sempre vão a favor da mulher, porque ela que pode comunicar, ela tem uma delegacia especializada para acolhê-la em seu momento de fragilidade, vulnerabilidade, não exigem provas, são somente a sua palavra, então os índices sempre vão ser favoráveis a essas pessoas, mas quando se vai, de fato, ali para os números, você vai perceber que quem morre, de fato, em violências domésticas, o maior número são os homens. Só que isso não vai para as mídias. Isso não vai ali para os debates, para os congressos e tudo mais. Então, o Instituto foi criado a fim de debater essas questões que estão sendo camufladas pela mídia, pelas narrativas. Mas para discutir uma pauta fundamental, que é direito humano
do homem, que está sendo reduzido a um humano, uma pessoa de segunda classe, como se existia antigamente, né? Enfim, uma questão de raça mesmo. Então, é claro que vamos passar por desafios, óbvio. Estamos indo contra a maré. Estamos, de fato, buscando aqui uma sociedade equilibrada e justa, igualitária para todos. E não é o que a gente percebe que estão querendo atualmente. Então, sim, eu acredito que a gente vai sofrer alguns impasses, mas vamos continuar lutando. Porque a gente busca pela igualdade, a gente busca pelo equilíbrio da sociedade. Homens e mulheres caminhando juntos aqui em direção à justiça, né, à dignidade, ao melhor interesse das crianças. Porque como que vai falar de melhor interesse para as crianças se obriga um homem a ser um mero convivente na vida dos filhos? Se não consegue entender o valor da presença de um pai na vida, na constituição de uma criança, para se tornar um adulto funcional. Como que querem dizer de melhor interesse da criança que estão observando isso, se não observam o ponto principal e fundamental de que a presença deste homem na vida dos filhos? E mesmo quando esse homem luta de todas as formas um procedimento judicial para ampliar essa convivência com o filho, é instituído, ele é obrigado a ser um mero convivente. Visitante. Visitante, que é somente finais de semana alternados, isso é convivência. Às vezes com o seu amigo você convive mais do que você convive com o seu pai. Com a sua tia, você vai conviver mais do que você convive com o seu pai. Com o seu avô, com qualquer outra pessoa, com o seu vizinho, você vai conviver mais do que você convive com o seu pai. Entende? Então, aí, ao mesmo tempo que fala... então é muito, muito contraditório. Entende? Querem falar de uma bandeira que, na prática, não estão abraçando. Querem falar que estão fazendo isso pelas crianças, mas, na prática, estão fazendo o inverso. Então, o Instituto ele foi criado no sentido de discutir pautas relevantes, observando, sim, o melhor interesse da criança e também dos direitos fundamentais do homem que estão sendo mitigados. Entende? Que vamos passar por desafios, eu não tenho dúvida, né? A gente está indo contra a corrente e apresentando aqui um contraponto, trazendo consciência à sociedade, uma questão que eles não querem olhar. Porque é muito mais confortável para o próprio judiciário estabelecer a mulher como sendo também uma criança, como a Rafa falou, infantilizada. Porque aí despeja tudo isso contra o homem, porque assim, sabe o que vai acontecer? Vão desconstruir o masculino para não se ter mais líderes de família, para não se ter homens fortes de fato na sociedade, porque sem líderes, sem famílias constituídas de fato, o Estado cresce e fica mais forte. As pessoas se tornam muito mais manipuláveis. É muito mais fácil manipular uma mulher que se infantiliza e que não consegue ter autorresponsabilidade pelas suas consequências, pelos seus atos, do que você manipular um homem consciente e responsável de que tem que ser líder de uma família, de uma sociedade. Então, a sociedade fraca, com homens fracos, sem direitos, que são silenciados, é muito mais fácil do Estado controlar. Vai controlar a mãezinha infantilizada que não tem autorresponsabilidade e, por consequência, controla também a criação daquela criança. Vai passar. Quem vai ser passar seu pai? O Estado. Entende? Eu acredito muito que enfraquecer o homem é uma forma de desconstruir a sociedade. Pelo menos a sociedade de um modelo mais saudável, porque eu acredito que uma sociedade saudável, o alicerce dela é a família. Então, quando você vai desconstruindo a masculinidade, eu entendo que claramente a sociedade ela começa a ficar disforme, porque você tira um dos pilares para a sociedade ser funcional, que é uma masculinidade saudável, uma masculinidade que seja protetora, que enfrente, né? que vá para o enfrentamento. E quando você começa a cercear muito os direitos dos homens, esse homem ele vai se acovardando, porque não tem como ele lutar contra o sistema. Ele começa a se acovardar. E aí, consequentemente, a família dele fica fraca. E a própria esposa dele começa a enxergar ele como um cara fraco. E aí a coisa que você vai ver que é toda a narrativa alimentada, entende? Aí ela vê ele como fraco, ela se vê superior, ela é empoderada, mas ao mesmo tempo não é autorresponsável pelas consequências dos seus atos, ela aliena aquela criança que vai ser criada de maneira disfuncional também, porque não teve a presença de masculino forte ao lado dela, e isso tanto para meninos quanto para meninas.
E aí você vê toda essa narrativa sendo alimentada. Tipo assim, aí você pensa no futuro, como que vai ser uma sociedade caótica, É. entende? Então, a iniciativa do IDH é fundamental para a nossa sociedade. É ainda uma última esperança, é a luz no fim do túnel para tentar resgatar algo que vem sendo massacrado de maneira veemente, que são as famílias. As famílias É vêm porque sendo o massacradas. que acontece, eu vejo há muitos anos, né, anos atrás, bastante tempo atrás, a França virou um modelo de liberdade, disso, daquilo. Hoje você vê a sociedade francesa totalmente desconstruída, totalmente destruída. Caótica. Porque não tem referências, não tem pilares fortes para poder proteger uma família. Não tem. Nós percebemos até mesmo que culturalmente ela está acabando, porque outras culturas estão entrando e assumindo o controle daquilo ali. Por quê? Porque é uma sociedade fraca. E eu vejo que no Brasil o caminho está sendo esse. Eles estão levando a nossa sociedade para esse caminho. Você obriga, de repente, pastores, padres, a não falarem de algumas temáticas. Você mata o direito da religião, da liberdade de fé, da expressão. Você mata. Então, Exatamente. então, nós estamos vendo um processo que vai muito além do direito das famílias, vai para realmente a questão humana, vai para a questão É humana, humana. porque Então, o que a gente está falando estão aqui, tipo assim, desconstruindo pilares. exatamente. Tipo assim, e aí quando você vê falando assim, estão falando direito dos homens, aí você vê como que é absurdo. Pô, a gente tá falando aqui de direitos humanos, direitos mitigados. É um ser humano, poxa, é uma vida que a gente tá falando aqui. Mas aí nas mídias narrativas vão colocar assim, é o homem tóxico, opressor, mas peraí, poxa, você não conhece a pessoa. Você não conviveu com essa pessoa. Você não estava dentro desse relacionamento. E mais do que isso, não deixa de ser um ser humano. A Constituição, ela não vai tirar os direitos humanos por conta de uma conduta errada, entende? E que ainda não foi nem provada. Então, estão retirando direitos tão somente por conta de narrativas e historinhas que são contadas em redes sociais para engajar. E eu queria ver uma outra situação. Quero ver com relação à socioafetividade. Quero perguntar para a doutora Rafaela. A socioafetividade, doutora Rafaela, ela só existe de verdade quando o casal está junto ou na hora de pagar a pensão alimentícia? Por que eu pergunto isso? Eu percebo que muitas vezes o pai socioafetivo, ele é tratado como um pai socioafetivo só enquanto está morando ali na casa ou para cobrar a pensão. Isso é uma percepção que eu tenho, que eu vejo bastante. Fora isso, nós temos também, por óbvio, homens que são totalmente negligentes, que eles fazem o papel de pai ali, na hora que separa, eles querem tirar o corpo fora. A gente vê isso também. Mas como que você pode me falar da socioafetividade, desse instituto da socioafetividade? Esses pais socioafetivos, eles são pais que eles estão muito sujeitos ao interesse da mulher. Eles são pais que só são pais enquanto estão casados, ou eles são pais que, após o divórcio, eles só servem para pagar pensão, mas não servem para conviver? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Bom, o que eu vejo é o seguinte, né? A mulher, por mais que ela critique o homem, né? Eu vejo assim, vamos supor, eu tô entrando num relacionamento hoje, né? Daqui a pouco dá 2 meses ali que as pessoas estão se relacionando, a mulher, engravida, né? Aconteceu. Pode acontecer, né? As pessoas estão tendo relação íntima, pode acontecer. Como eu digo sempre, né? O homem diz assim, mas ela me falou que estava tomando comprimido. Ela me falou que tinha endometriose, não podia engravidar e tal. Tá, e era responsabilidade tua também cuidar, né? Porque de uma relação íntima, o que você espera que saia de lá, né? Não vai receber um iPhone de presente, tu vai receber um filho, né? Então, a responsabilidade é tua de cuidar também. Então, acho que os homens têm que começar a se preocupar com os métodos contraceptivos, as formas de impedir
que eles deixem o maior projeto de vida deles, que é ter um filho, nas mãos de outra pessoa, né? Por que a mulher tem que ter essa decisão de gestar, quando ela vai gestar? O homem precisa tomar as rédeas dessa situação, né? Caso contrário, ele vai ser chamado à responsabilidade, obviamente. E aí a gente sabe que, às vezes, por não ter criado aquele vínculo na relação ali, muitos homens eu vejo agirem da seguinte forma: não, eu vou amparar, né? Depois que tu tiver o filho, eu vou dar os alimentos que ele precisa e tal, mas eu não quero ter um relacionamento contigo. Por outro lado, tem homens que se colocam já naquela questão dos papéis de gênero, né? E pensam assim, atendo inúmeros assim, tá? Homens que sofrem violência psicológica dentro do relacionamento também, porque justamente tiveram um filho da paixão. Eu digo, não tenham filhos da paixão. A paixão já é científica, ela dura até 2 anos. Então, você não conhece uma pessoa antes de 2 anos de relação, tá? Você está ali inebriado, você está cego pela paixão. Não tenham filhos da paixão, porque depois viver embaixo do mesmo teto é diferente, né? Ter uma relação ali íntima para criar um ser humano é totalmente diferente, né? É muito fácil admirar uma pessoa de longe. Eu digo assim, as pessoas me vêm falando aqui, muitos homens dizem, não tem mais mulher como tu, porque onde é que se acha mulher assim e tal. Eu tenho as minhas convicções tão certas do que eu quero para minha vida, que eu acho que, pelo menos, acho que uns 90% desses que me elogiam não conseguiriam viver 24 horas comigo. Eu sempre digo isso, entendeu? Porque eu não cedo naquilo que são os meus valores hoje negociáveis. Eu me entendi como pessoa, o que eu preciso da minha vida para viver de uma forma saudável, e eu não negocio isso. Então a pessoa pode achar assim, seria maravilhoso viver contigo. Não, talvez não, porque a tua visão de mundo é totalmente diferente e eu não vou ceder na minha, entendeu? Então tem coisas que você precisa negociar dentro do relacionamento, mas você precisa se relacionar com alguém que tenha valores parecidos com os seus, né? E aí, de crenças, enfim, políticos, né? De visão de mundo e tal, isso é inegociável. Aí eu vejo assim, o homem, aí a mulher está sempre buscando, então, um novo relacionamento, porque nós somos seres afetivos, né? Inclusive, o direito está caminhando para isso. Olha quantas doutrinas a gente tem falando do afeto. O Código Civil novo está vindo nesse sentido. Os filhos do afeto, né? As relações afetivas do afeto. Então, antes você tinha, por exemplo, uma relação de união estável, a lei dizia, tinha que coabitar 5 anos, depois passou para 2, depois passou para 0. Agora não precisa nem coabitar, basta que você tenha uma relação afetiva com alguém para que daqui a pouco seja reconhecida uma união estável, né? E desse mesmo jeito está acontecendo com os filhos. Então, você está se relacionando ali com uma mulher, é inevitável que você passe a tratar aquela criança bem. E a criança que daqui a pouco não tem o pai biológico ali tão presente, ela vai se apegar nessa nova figura masculina. E isso acontecendo, existindo ali um vínculo de afeto, a lei já entende que você se torna um pai afetivo. E por que sócio afetivo? Porque você vai ser sócio do pai biológico, né? E pagar pensão. Então, é sócio-afetividade. A criança pode ter 2 ou 3 pais ali que vão ter as mesmas responsabilidades do pai biológico. E é importante dizer que o pai socioafetivo não é só o pagador de pensão. No momento que ele vai para o registro de nascimento do filho como um pai socioafetivo, aquela criança passa a ter todos os direitos, até os direitos sucessórios. Então, se ele tiver um filho de uma outra relação e daqui a pouco ele se envolve com uma outra mulher e passa a ser pai socioafetivo daquela outra criança, o filho dele, esse filho socioafetivo vai concorrer com o filho dele na herança dele um dia. Ele passa a ter todos os mesmos direitos, entendeu? Então, claro, aí depois quando a mulher troca de relação de novo, aquele pai socioafetivo, ele vai ter só a obrigação de pagar pensão. Daqui a pouco ele já não serve mais, entendeu? Para ser o convivente, porque ela vai ter outro convivente. Aquela criança vai ter outro pai socioafetivo depois. Então, como os relacionamentos estão muito líquidos, né? As pessoas ficam ali 2, 3 anos juntos. É difícil, às vezes, uma relação chegar a 5, 7 anos. Imagina uma criança, uma mulher que engravidou, o homem não ficou com ela, aí ela começou a se relacionar com outro homem assim que ela teve a criança. A criança tem o pai biológico de registro, que já não passou a gravidez junto, já não convive, e vai ter aquele outro pai socioafetivo. Aí ela fica 2, 3 anos com aquele.
depois vai para o outro. Aí essa criança vai ter o terceiro pai socioafetivo, entendeu? Mas todos eles vão ter as obrigações. Mas é o último que vai conviver, porque quando a mulher passa a gostar de outro homem, ela não, o outro fica para escanteio, né? Não sei se vocês percebem assim. Mas ela está sempre em busca de alguém para suprir aquela carência afetiva. Todos nós, né, queremos que um relacionamento dê certo. Só que eu acho muito errado isso de colocar responsabilidades em pessoas que não pediram essa responsabilidade. Claro que é diferente de um homem que reconhece uma criança como filho e vai lá e quer registrar, né? Agora, impor isso pela lei, como está acontecendo, tu criou um vínculo de afeto ali com a criança, então tu não pode mais fugir daquilo ali, agora tu vai ser pai. Gente, eu não pedi isso, pelo amor de Deus. Eu acho que isso vai ser até um problema, porque hoje os homens estão evitando se relacionar com mulheres que têm filho, né? E aí a criança gera uma frustração na criança também, porque enquanto tu podia tratar a criança super bem ali e tal, né? Tu vai ter receio de fazer isso, porque tu pode te tornar pai dela para todos os efeitos jurídicos e legais, né? Sim. Agora, e com relação ao pai socioafetivo, que quer ser pai socioafetivo? Ele quer cuidar, ele quer participar, ele quer estar presente. Ele não quer ser só provedor. Como que vocês... Aí a pergunta vai para as duas. Um responde um pouquinho, outro responde outro tanto aí. Até porque nosso tempo está acabando. Como que vocês enxergam essa realidade? Porque o que eu vejo aqui no escritório é que após o término, a mãe praticamente exclui aquele pai da vida das crianças. Mesmo que esse pai antigamente era pai, ele era chamado de pai, ele era tratado como pai, mas a partir da separação ela não quer mais. E aí? É fácil? É difícil? Como que fica essa situação para esse pai? Ele vai conseguir conviver com essas crianças facilmente ou ele vai viver um verdadeiro inferno? Qual que é a opinião de vocês? Começa com a doutora Priscila, depois a gente vai para o doutor Rafael. Você fala do pai socioafetivo Pai após a separação. socioafetivo Um padrasto que separou e que agora, quer conviver. Né, e que quer conviver. Então, Ele era pai, ué. Por que ele vai deixar de ser pai agora? Sendo reconhecida a paternidade socioafetiva, além das obrigações, ele também passa a ter os direitos de um pai biológico. Então, ele pode entrar com uma ação de regulamentação de guarda e convivência, inclusive, e regulamentar isso judicialmente, tá? Assim como aquele pai biológico. Então, a criança ela passa a ter dois pais, não só no registro, mas também na prática. Então, se esse homem faz questão de conviver com essa criança, porque ele reconhece ela como sendo seu filho, ele vai ao judiciário, vai buscar pelos seus direitos e vai regulamentar essa convivência. E aí é os mesmos trâmites, né? Se a mulher impedir, se a mulher... alienação também é a mesma coisa, entende? Então, assim, vai para essa mesma dinâmica. Tá. E vocês acham que isso está sendo bem recebido? Como que vocês acham? O pai ele tem o direito, ele tem essa possibilidade, mas ele tem conseguido isso? Tem sido fácil? Os tribunais enxergam ele realmente como pai? Como fica essa situação? Não sei se vocês têm atuado nessa seara, mas como que vocês percebem isso com relação aos tribunais? Eu acho que essa é uma questão ainda um pouco nova, né? A gente não tem tantas decisões a respeito. A gente tem visto, por exemplo, até avós, né, que criaram de fato os filhos, o avô e a avó ali, teriam reconhecimento até pós-morte, né, para fins de sucessão da paternidade dos netos, né? Então acho que isso é um ponto interessante também. Aquele pai aquele avô e aquela avó que demonstraram ali que durante toda a infância da criança estiveram dedicados ali ao cuidado, né? Criaram aquele vínculo de afeto. Tem muita criança que chama os avós de pai, né? E aí pode haver esse reconhecimento também. Lembrando que daí aquele neto que passa a ser filho vai concorrer com os filhos do falecido avô, né? Então ele passa a ter a sucessão ali legítima também como herdeiro necessário. Eu, no meu escritório, assim, eu não tenho ainda tanta atuação nesse sentido, mas eu vejo o seguinte: se já é difícil para o pai biológico, imagina para o pai socioafetivo, né?
Daqui a pouco ele conviveu lá 10 anos com a criança, na primeira infância da criança, realmente criou aquele vínculo, né? E depois de uma separação ele gostaria de continuar convivendo porque ele trata como filho, é filho dele, né? E aí acontece o que acontece com o pai biológico, ele vai ter que lutar por isso, porque a mãe provavelmente vai prejudicar essa convivência. Porque o que acontece? As pessoas não conseguem dividir a parentalidade da conjugalidade, né? Então, assim, eu acho que falta muita maturidade nas pessoas e sensatez para entender o seguinte: eu não durmo mais contigo, mas nós temos um filho junto, entendeu? Então, eu preciso que nós sejamos parceiros aqui, que nós continuemos nos respeitando, sendo amigos. Ah, mas teve uma traição. Aí a mulher acha que porque o homem traiu a fidelidade da conjugalidade, daquela relação íntima que eles tinham, se relacionou lá com outra mulher, ele traiu também o filho, mas ele não prometeu fidelidade para o filho, entendeu? Aquilo ali é uma relação íntima, é sexual, não tem a ver com amor de pai para filho. O amor de pai para filho é um tipo de amor. O amor que existe entre homem e mulher é outro tipo de amor. A mulher não é parente do marido, o filho é, entendeu? Então assim, não existe mais intimidade entre o casal, tem que existir respeito e parceria para continuar criando um ser humano que precisa se tornar adulto e ser funcional na sociedade do futuro, né? Eu não consigo entender isso de forma diferente. Ah, mas eu não quero mais ver esse homem pintado na minha frente porque ele me traiu. Tá, tudo bem, ele te traiu, mas o que isso tem a ver com o filho de vocês, né? Daí tem mulher que fala assim, ah, mas se ele traiu a minha confiança, ele traiu toda a família. Ah, gente, daí já vai para um negócio meio assim, eu acho que sem nexo, né? Porque a gente sabe muito bem que o homem não tem, qualquer pessoa não tem pelo seu filho o mesmo tipo de afeto que tem por a pessoa do sexo oposto com quem ele tem intimidade, né? Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que a batalha vai ser a mesma, ou até pior, né? Porque o pai de criação, né? Antigamente se dizia o pai de criação, né? Hoje isso está normatizado na lei como paternidade socioafetiva, né? Então antigamente você criava o filho de repente da pessoa que trabalhava na sua casa, né? Criava lá como se seu filho fosse, sentava na mesa, tudo, dava estudo para aquela criança e tal, tinha afeto, mas não necessariamente ele passava a ser seu filho no papel, a não ser que você adotasse aquela criança. Hoje não, hoje a lei pode impor que, decorrente daquela relação de afeto, você seja obrigado a não abandonar mais as responsabilidades daquele afeto. Então você vai ter o nome do registro, lá no registro da criança como pai, e dali decorre todas as obrigações, inclusive sucessórias. E também, como a Priscila falou, os direitos, que se esse pai quiser mesmo conviver com essa criança, ele vai ter que pleitear judicialmente. Aqui está tendo uma obra que eu não sei se eu jogo uma bomba lá neles ou o que eu faço, porque não tem condições. A gente reclama, eles param, ficaram a live em silêncio, acho que agora eles acharam que acabou a live, voltaram a fazer barulho. Mas vamos lá. Pessoal, gostaria de agradecer as duas. Acho que todas as vozes merecem ser ouvidas. Acredito muito nisso. E tem que ter espaço para o debate, tem que ter espaço para todo tipo de defesa, porque quando você estabelece que um lado é o certo, que só um lado tem direitos, você, mesmo que de repente a intenção seja uma busca pela equidade, mas até essa busca pela equidade, ela tem que ser muito bem pensada, porque quando você faz um desbalanceamento ali na sociedade, a possibilidade do caos é muito grande. Eu acredito muito nós estamos indo para uma sociedade caótica. É assim que eu enxergo. Eu acho que talvez meus netos não vão viver uma situação muito boa aqui. Então, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Priscila, para que ela possa fazer as considerações finais. Depois, automaticamente, a doutora Rafaela e eu faço o encerramento. Mas, desde já, agradeço muito a participação de vocês. Doutora Priscila, a palavra é sua.
Não, muito obrigada, eu concordo com você. Eu acho que todos os pontos de vista devem ser debatidos, ainda mais entre os advogados, né, que é o que levam essa realidade para o judiciário. Então, existem vários pontos de vista e todos eles devem ser observados, né? Não existe tão somente uma realidade, uma única narrativa, uma única versão. Cada um está vendo a realidade de um determinado modo, né? Vai também com base nas suas vivências, a sua trajetória e assim a consciência vai se expandindo. Então, eu concordo com você. E que essa pauta, né, ela comece a ser também discutida dentro das OABs, dentro de outros ambientes, para ver se a gente consegue trazer de fato essa equidade, né, que tanto se fala atualmente, né, a equidade entre os gêneros. Sendo que na prática a gente não está vendo essa equidade, né, a gente está vendo um desequilíbrio assim, gigantesco. Porque pensam que ainda estão tratando com aqueles homens lá da década de 50, 40, enfim. Sendo que a nossa sociedade, ela caminha a passos largos para ampliação de consciência. Na época dos meus avós, não existia todo o conhecimento que a rede social hoje traz, o Google traz, enfim. Então, é muito conhecimento que a nossa sociedade vem adquirindo em tão pouco tempo. Então, a gente não está mais falando com as mesmas pessoas de antigamente. E tentar justificar esse argumento de equidade baseado em um homem como era meu avô, não faz sentido. Os homens atuais não são como meus avós mais. Não são. A consciência se modificou. A sociedade se modificou. A dinâmica social se modificou. Entende? Então, já não cabe mais trazer esse argumento. Agora, se esse movimento tivesse surgido na época da minha avó, seria muito mais eficaz, talvez. E ainda assim, teríamos que observar. Talvez seria de outro modo. Porque uma medida protetiva não salva, por exemplo, quem é uma real vítima. Porque vem antes disso, né? É um trabalho de conscientização e de autorresponsabilidade para aquela mulher identificar onde ela está entrando. Enfim. Então, muito obrigada aí pelo espaço, né, pelo debate. Eu acho que isso é muito importante para que as pessoas elas passem a refletir fora da caixinha delas também, né? Daquela bolha, daquela única visão. Enfim. Então, obrigada aí. E quem não me segue, siga nas redes sociais também, que é sempre bom a gente debater, né, sobre esses outros pontos, outras questões. Enfim. É isso aí. Doutora Rafaela, suas Olha, considerações. parabéns pela iniciativa aí. No começo eu até falei para Priscila, será que a gente participa dessa live? A gente vai ser trucidada pelo pessoal. Mas eu acho que a gente precisa de uma forma coerente, justa, honesta, né? Abrir também o nosso pensamento. Isso é realmente a forma que eu penso, como eu me posiciono ali. Claro que às vezes a gente dá uma exageradinha para chamar a atenção do público, né? Mas eu fui criada por um pai que, desde os 14 anos, não me deixava mais assistir o Chaves sentada no sofá depois que eu voltava da escola ao meio-dia, depois do almoço. Porque ele dizia: eu nunca vou querer teu dinheiro, mas eu quero que tu trabalhe, que tu seja uma pessoa independente. Vamos achar alguma coisa para tu fazer durante a tarde. E eu comecei já com 14, 15 anos a fazer alguma coisa quando eu não estava no meu horário de escola, né? E na época, claro que eu fiquei um pouco chateada com isso, porque eu ainda era uma adolescente, mas hoje eu agradeço meu pai por ter me colocado essa responsabilidade já desde cedo. Eu acho que todo mundo precisa ter um trabalho, né? E eu acho que hoje a gente tem ainda aqueles papéis de gêneros instituídos assim na sociedade, onde diz que o homem tem que ser o provedor e a mulher tem que de alguma forma ganhar alguma coisa com isso, né? A mulher precisa usurpar aquilo que ela não conquistou. Então, isso é muito, na minha visão, prejudicial, né, para uma sociedade do futuro que a gente quer construir com mais equidade. Então, a gente precisa que as OABs se encorajem também para criar esses espaços de debate. E por que não uma comissão dos homens também, uma comissão de direito dos homens, né? Temos comissão de tudo. Por que não uma comissão, um espaço onde os homens possam debater também saúde mental masculina, cuidados masculinos, melhorar a comunicação mais assertiva, né? Esperar o jato da Priscila decolar aí. A Priscila mora do lado do aeroporto, aí o avião passa rasante aí no apartamento dela. Então,
por que não, né? Por que é uma afronta dizer que os homens possam ter um espaço para debater as questões pertinentes a eles? A saúde mental, a gente sabe que os homens se suicidam muito mais, né, do que qualquer pessoa, de qualquer outro gênero, enfim. E hoje a gente está vendo assim, uma segregação do masculino, né? Porque a gente tem direitos para todo tipo de pessoa, perspectiva de vários gêneros e raças, enfim. Como eu disse, pessoas especiais precisam de leis, né? Eu não me considero uma pessoa especial com alguma limitação. Então, eu preciso ser tratada como uma igual, na minha perspectiva, né? Então, assim, eu acho que parabéns para você que teve essa iniciativa, primeiramente, né? E que essa live, então, possa acender aí, estimular esse debate, que outras como essa possam ocorrer e que comissões nesse sentido também possam ser instituídas para a gente debater essas temáticas. Uma das primeiras lives que eu fiz foi com a delegada titular da Delegacia da Mulher, uma cidade aqui do lado, Anápolis, uma das maiores cidades aqui do estado, para a gente tratar sobre denunciação caluniosa. Foi uma das primeiras que eu fiz. Na época eu apanhei muito. Eu apanhei muito, até assustei. Eu tinha começado a presidência da comissão e fiz isso e eu apanhei bastante. Mas eu acredito que eu, como presidente de uma comissão, não sei se continuarei no cargo ou não, é uma questão do presidente decidir, mas eu acredito que eu tenho que dar voz para todos os grupos, para todos os gêneros, para todo mundo. Porque eu acho que esse é o papel de um presidente de comissão. Fomentar o debate e ouvir coisas que agradam, coisas que desagradam, mas dar voz para essas pessoas. Então, eu estou encerrando esse triênio com a certeza de que eu dei voz para as mulheres que sofrem violência, para os homens que sofrem violência, para as crianças que sofrem violência, porque é isso que eu acredito que eu trago para dentro do meu escritório, dar voz para todos que estão sendo vítima de alguma coisa. Eu nunca advoguei para um alienador, porque se eu percebo que ele é alienador, uma das primeiras recomendações que eu faço é passar para essa pessoa, alienador, eu estou falando, porque agora se a gente não flexionar o gênero, a gente está falando só de homem, né? Mas quando eu falo alienador, eu estou falando de alienador, alienadora. Sempre que eu percebo que o meu cliente está praticando a alienação, eu recomendo que ele procure um psiquiatra e um psicólogo. Porque eu acho que quem faz a prática da alienação, ele tem algum distúrbio. Se não for mental, é de caráter. Mas eu sempre falo isso. E eu termino com uma sensação muito boa com essa live aqui com vocês. Não sei se a gente vai fazer outras lives. Tem uma para falar sobre ética, né, na semana que vem, a atuação ética. Mas eu termino com uma sensação muito boa de dever cumprido por dar voz para mulheres que defendem homens. Eu acho que foi uma comissão extremamente plural, uma comissão, como eu falei, que ampliou o debate, abriu espaço para todo mundo que não tem preguiça de trabalhar. Eu sempre falo isso, quem não tem preguiça de trabalhar pode vir para a CDF, que aqui tem trabalho, e acredito que esse pode ter sido um fechamento com chave de ouro. Agradeço muito a doutora Priscila, que também é polêmica pra caramba, tem vídeo dela, e uma coisa que eu acho tão engraçada é que a doutora tem um sotaque bem peculiar. Eu fico vendo os vídeos, eu sempre presto atenção no sotaque. A doutora Priscila tem vídeos que eu falo assim, nossa, caramba, né? Como que ela pensou nisso? E outros vídeos eu falo, coitada, vai apanhar o dia todo. E com a doutora Rafaela não foge a regra. Ou eu vejo que ela está no Olimpo, ou eu vejo que ela vai estar no purgatório. Porque é muito difícil você levantar bandeiras. Ainda mais uma bandeira de defesa dos homens. Uhum. Hoje, talvez seja a bandeira mais difícil de se carregar. Acredito que a OAB, sim, ela deve procurar abrir espaços com a forma mais equilibrada possível
para que os diálogos sejam realmente pautados em opiniões contrárias. Porque quando a gente tenta agradar a todos, a gente acaba segregando um grupo. É sempre assim. O papel de quem quer agradar um grupo maior é de segregar o outro. Então, agradeço a todos que estiveram aqui. Muito obrigado novamente às duas. Gosto muito de acompanhar vocês. Já compartilhei até vídeo de vocês no meu perfil, porque eu acho bastante interessante. Desejo sorte a vocês, desejo bastante sucesso. E se eu continuar presidente da comissão para o próximo triênio, as duas já estão convidadas para que nós possamos fazer um workshop com essa temática. Que bacana. Então, havendo essa possibilidade de continuar no cargo, podem ter certeza que eu vou procurar vocês para a gente fazer um workshop com essa temática. E depois eu deixo meu lombo à disposição dos haters para poder bater com a chibata, que a gente sabe que é assim que funciona. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. E no que precisar de mim, eu estou à disposição das duas também. Um grande abraço. Obrigada, ótimo trabalho. Tchau, tchau. Bom trabalho. Fica com Deus. Com Deus. Tchau.